Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 2. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Aqui está um jovem que começou ali a sua vida também cedo, na orientação e na doutrina também de seu pai. Amém? A palavra diz assim no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azadom Tamar e em Gedir. Amém? A igreja pode se assentar. Ali estava Abias, que descansou com seus pais. E ali, quando Abias descansou com seus pais, ali assumiu aquele reinado Asa. Asa ali passou a assumir aquele reinado ali. Ali ele começou ali a buscar a presença do Senhor ali em Judá. Ali ele fazia o que agradava ao Senhor. Ali Asa, ele tinha um exército de 580 homens. 580 homens preparados para a guerra, preparados para a batalha. Eram homens que confiavam, que acreditavam no Deus de Israel. E sabia que por ele ser um número de pessoas a menos, porque os outros ali, que estavam ali para entrar na peleja com eles, era mais de 1 milhão de pessoas. Mas o Senhor, ele não está preocupado com quantidade, ele está preocupado com qualidade, porque a qualidade é que fala alto diante de Deus. É o homem que está com seu coração voltado para ele, é o homem buscando a ele com sinceridade. E aqui começam esses jovens, esses adolescentes, num dia de culto como esse. Aqui nesses adolescentes, onde tem que aprender a buscar a presença do Senhor enquanto é cedo, deixar gravar na tábua do teu coração e na sua mente a presença de um Deus vivo. E foi dessa maneira que aqui Asa ele foi instruído, mas ele sabia que não importava o número que ele tinha, ele sabia que o Senhor era com ele na batalha e que ele ganharia. O homem e a mulher, o jovem, quando tem confiança no Senhor, ele não tem medo de nada, não tem nada que assuste ele, nem mesmo a Satanás, nem mesmo ao inimigo, porque o nosso Deus é muito mais poderoso, porque tudo está na sua mão, tudo está no seu controle. Mas ali Asa, por ele estar na presença do Senhor, o Senhor não passa a mão na cabeça de ninguém. A palavra dele diz que ele não terá o culpado por inocente. Se for culpado, vai pagar pela sua culpa, e se for inocente, ele vai inocentar, porque hoje ele está como nosso advogado. Olha que maravilha, que Deus grandioso. Além de ele ser tão poderoso, ele está como nosso advogado ainda, aqui recorrendo às nossas causas. Mas ali o Senhor disse para Asa: olha, enquanto tu estiver comigo, eu estou contigo. Quando tu me deixares, eu também te deixarei. O que o Senhor quer? Um coração aquebrantado, um coração voltado para Ele, com sinceridade, porque nós podemos nos esconder do homem. O nosso coração é enganoso, diz a palavra de Deus, mas no Senhor a gente não pode esconder nada, nada se esconde dele, porque a palavra dele diz que os olhos dele contemplam todos os moradores da terra. Que Deus maravilhoso! Vale a pena servir a este Deus, porque nada escapa dos olhos dele. E Asa sabia disso, mas ali Asa, ele não deu ali muita importância ali, e ali o Senhor estava com ele acreditava e ele buscava. Mas ali ele houve uma enfermidade.
E quando houve uma enfermidade ali em seus pés, era para ele ter ido buscar a presença de Deus, ele não foi. Ele não recorreu ao Senhor. Ele foi na medicina, ele foi no homem, ele foi no médico. E quando ele foi no homem, ele desobedeceu ao Senhor. E ele veio a morrer. Ele veio a morrer, está claramente quando a palavra de Deus disse. Ele não devia ter ido buscar no homem, ele tinha que ter ido buscar no Senhor em primeiro lugar. É dessa maneira que nós temos que crer. Não que o Senhor não tenha deixado a medicina de maneira nenhuma. A medicina está aqui, o Senhor deixou. O nosso corpo é carne, precisa de um medicamento porque há uma inflamação, há uma infecção e há medicamentos que combatem isso no nosso corpo. Mas em primeiro lugar nós temos que confiar no Senhor. Em primeiro lugar nós temos que buscar nele. Asa não, Asa correu aos médicos e ali ele veio a morrer. Mas quando ele veio a morrer, ali estava o seu filho que foi criado, o seu filho que foi educado, o seu filho que conhecia ao Deus vivo. E ali automaticamente, na morte de Asa, Josafá assumiu o reinado. Ele estava pronto para assumir aquele reinado. Ele estava pronto para ficar em lugar do seu pai. E quando Josafá assumiu aquele reinado, ali automaticamente aquelas pessoas ficaram felizes. A riqueza de Josafá era muito grande. A riqueza triplicou, porque o povo se alegrou com Josafá e presenteou ele com presentes maravilhosos. Louvado seja. Mas ali tinha o rei de Israel, ali tinha Acabe. Acabe foi um dos 6 reis piores que existiu em Israel. Foi o que mais fez abominações diante de Deus. Foi o que mais fez com que Deus se entristecesse ali em Israel. Foi Acabe.